Eu quero saudar ao trio de ouro, Pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles. Também quero saudar aos nossos companheiros de ministérios. Quero saudar a todos os ouvintes da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista. Hoje nós vamos iniciar a parte 5 do discipulado módulo O Poder da Oração. E na parte 4 nós lemos o versículo que fica no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E aí nós chegamos até, falando do poder da oração, até a oração de Elias. E ali fechamos a parte 4 com Elias clamando por chuva. Ele já tinha orado para parar a chuva, ficou 3 anos e meio sem chuva, e agora ele falou: rei, eu vou orar para chover. E ele estava orando, clamando por chuva. Aí ele manda o servo lá, e quando ele recebe a notícia, na terceira, quarta vez, do tamanho da mão do homem, uma nuvem, aí ele percebe que Deus está respondendo às suas orações. Elias se alegra, coloca um sorriso no rosto, e lá no seu íntimo ele diz: só o Senhor é Deus. E nesta parte 5, a gente continua um pouquinho ainda com Elias, mais um pouquinho. No capítulo 1 Reis 17, 22, diz assim: diz que o Senhor ouviu a oração de Elias e o menino reviveu. O menino reviveu, ressuscitou. A pobre mulher, ela pega o seu filho e diz para Elias: meu filho está morto, Elias. Eu te pedi algum filho? Aí Elias fala: dai-me o teu filho. E Elias sobe no quarto, se posiciona em cima do menino e clama a Deus: Senhor, traz de volta esta criança. E a Bíblia diz que Deus fez o espírito voltar para o menino e o menino reviveu. Oração ressuscita mortos. O que está morto na tua vida? O que está morto na tua casa, na tua família? Deus quer ressuscitar mortos. Deus quer ressuscitar sonhos que estão mortos. Também no capítulo 5 de Tiago, na parte B, fala sobre a oração. Na parte B diz assim: a oração feita por um justo é poderosa e eficaz. Poderosa e eficaz. Eu tenho sido levado pelo Espírito Santo a pensar sobre anjos. E Deus, ele tem, sem economia, me levado pelo Espírito a pensar sobre anjos. E Deus tem me dado uma direção sobre isso. Lembrando de Daniel, enquanto estava orando, Deus mandou um anjo. Vim porque ouvi as tuas orações. O anjo foi atender a Daniel. Quando Deus anuncia o nascimento de Cristo, Deus mandou um anjo para Maria. Quando a cidade de Sodoma e Gomorra ia ser queimada, Deus mandou anjos para a casa de Ló. E no Salmo 91 diz: porque Deus dá ordens a seus anjos a nosso respeito. E ainda nos Salmos diz: os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Quantas vezes eu já ouvi dizer de pessoas que eu evangelizo na rua, que Deus já mandou anjo em socorro deles, a favor deles. E eu oro por essas pessoas. A gente orando, Deus manda anjos para essas pessoas. E essas pessoas orando, também Deus manda anjo. Obedece, ouve as nossas orações. E mesmo eu, na minha vida, eu sou testemunha de que Deus sempre tem mandado anjos para me ajudar. Eu, graças a Deus, me tornei um homem de oração. E eu percebi que através das orações, Deus tem enviado anjos. E eu concluo esse pensamento aí, que as pessoas que têm uma vida de oração têm intimidade com Deus.
percebem esta presença de anjos te ajudando continuamente. Deus dá ordens a nosso respeito, aos anjos para guardar, para nos guardar. Deus dá ordem para os anjos irem ao encontro da minha família, da sua família. Creia nisso. A oração é eficaz. E também em Mateus 21, 22, a palavra diz: tudo o que pedirdes em oração, crendo, receberás. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, receberás. Olha, é por isso que o nosso inimigo não quer que você ore. E é por isso que você tem tanta dificuldade de orar, porque o inimigo conhece o poder da oração e não quer que você ore. Mas não para por aí. Eu quero mencionar para você alguns princípios da oração que Deus tem ministrado ao meu coração. Porque até aqui nós vimos só algumas coisinhas, mas é só um resumo acerca do que a Bíblia diz sobre a oração. Mas agora eu quero te apresentar alguns princípios da oração. Primeiro princípio da oração, apresentar só dois. Primeiro, Deus age por meio da oração. Guarde no seu coração, Deus age por meio da oração. Deus pode agir de qualquer maneira, Ele é multiforme, em qualquer situação, mas Deus escolheu agir por meio das nossas orações. Deus sabe do que a gente precisa, muito antes de falarmos com Ele, mas Ele escolheu agir por meio das nossas orações. Então, ore. Enquanto você ora, Deus age. Enquanto você ora, Deus age. Enquanto você ora, Deus dá ordens aos anjos dele. Enquanto você ora, os anjos trabalham a teu favor, em favor da tua casa, em favor da tua família, em favor dos teus projetos, em favor dos teus sonhos. Segundo princípio, e este aqui é muitíssimo importante, eu acho que é o mais importante. Nosso problema não é começar. O nosso problema não é começar. O nosso problema é continuar orando. O nosso problema não é começar, é continuar orando. Todos nós começamos, mas desistimos. Nós somos pessoas que temos muitas iniciativas e pouco progresso. E é por isso que muitas vezes questionamos a Deus, quando na verdade deveríamos questionar a nós mesmos. Você deveria questionar a você mesmo e dizer: será que eu tenho sido uma pessoa contínua na oração? Tenho tido uma vida de oração? As pessoas não têm continuidade, não têm perseverança. Nós queremos que no momento da necessidade, num estalar de dedos, a bandeja está pronta aqui, está tudo pronto. Não é assim que funciona. Então o nosso problema não é começar a orar. O nosso problema é continuar orando. Vamos estender mais neste princípio. Nós temos muitas iniciativas e pouca perseverança. Nós temos iniciativas demais. Começamos muitas coisas. Pessoas começam na academia a fazer natação, mas não continuam. Começamos a caminhar, fazer caminhada, mas não continuamos. Nós somos cheios de iniciativas. Quando está começando é um alvoroço, mas daqui a pouco esfria, desiste. É igual fogo de palha. Começa orando, naquela vibe, naquela animação, mas daqui a pouco já não está orando mais. O cerne do nosso problema é que nós não continuamos. Não existe continuidade na nossa vida de oração. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1, Jesus diz: contou-lhe uma parábola sobre o dever de sempre orar e nunca esmorecer, nunca desfalecer. Olha o que Jesus disse: ore sempre e sem nunca desfalecer. O problema é que nós oramos e depois desfalecemos, esmorecemos. Não mantemos o mesmo vigor, o mesmo ânimo, a mesma intensidade. Esse é um grande problema na nossa vida, amado. E queremos que Deus age do jeito que a gente quer. Anote,
nas tábuas do seu coração. O nosso problema não é começar a orar, o problema é continuar orando. Daniel orava todos os dias. Daniel não parou nem um dia sequer de orar, muito pelo contrário. Ele estava sendo ameaçado sob ameaça, porque se ele orasse, a vida dele estava em risco. Mesmo assim, ele continuou, e nós paramos por qualquer coisa. Até a parte 6 do Se Querendo Deus, na próxima semana, do módulo O Poder da Oração com Carinho.